A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, liberou para julgamento a ação movida pelo PSOL, que quer descriminalizar o aborto. O debate vai tratar se as gestantes que realizaram o procedimento de interrupção da gravidez devem responder na justiça. Ainda não há data para análise do caso. Na América do Sul, o aborto é legalizado em 4 países. Argentina, muito bem, olha aí, Uruguai, Guiana e Guiana Francesa. Os países que descriminalizaram o aborto são Colômbia e Chile. Até o momento, os que proíbem, mas com exceções, são Brasil, Venezuela, Equador, Paraguai, Bolívia e Peru. No Suriname, o aborto é considerado crime em qualquer caso, sem exceções. Diego Tavares, o Código Penal autoriza o aborto necessário ou terapêutico. Aborto necessário ou terapêutico é aquele para salvar a vida da gestante. Perfeito. Ou faz o aborto ou a gestante morre. Então, diz que, neste caso, está em estado de necessidade. Não há crime. E também o aborto sentimental ou humanitário, quando a gravidez resulta de estupro. Mas tem que ser feito rapidamente, porque não aguardar o desenvolvimento da vida intrauterina. Tirando essas 2 exceções, teve uma decisão do aborto eugenésico para que, quando o feto não tem cérebro, já nasce completamente sem condições de vida. Fora isso, a legislação não descriminaliza o aborto. Então, primeiro eu queria saber se você, número 1, é a favor da descriminalização do aborto, e segundo, se o PSOL pode bater as portas do Poder Judiciário, estando no Congresso Nacional, quando a Constituição diz que cabe aos legisladores criar crimes e descriminalizar condutas. É mais fácil ir até o Supremo ou convocar audiências públicas, ouvir a opinião popular, levar a votação e democratizar os representantes do povo decidirem. Número 1, é a favor do aborto? Número 2, é a favor que saia descriminalizando crimes por aí? Capês, primeiramente eu sou totalmente contrário ao aborto, é até uma questão da minha própria religião, eu sou cristão, na minha religião isso é impensável você ser favorável a uma prática como o aborto, porque nós entendemos que a vida intrauterina é também vida. Quando você faz um aborto, você está tirando uma vida. Mas eu reconheço que o tema é polêmico e tem bons argumentos favoráveis ao aborto. O que eu não consigo entender, e aí eu acho que é uma contradição até maior do que o teu colega promotor, que é a favor da discriminação do aborto, mas é a favor da pena de morte também, é justamente essa questão do PSOL, que tem parlamentares eleitos, procurar o Supremo Tribunal Federal para, mais uma vez, em mais um grande tema, proferir uma decisão de forma a criar uma verdadeira lei. E esse é o grande absurdo, a grande distorção que nós vivemos atualmente. Porque se você pegar todos os últimos grandes temas que nós tivemos em discussão desde o início do mandato do presidente Lula, nós tivemos que passaram pela mesa do STF a descriminalização do porte das drogas, da maconha, nós tivemos o marco temporal, nós tivemos a volta do imposto sindical e agora nós temos o aborto. E se você fazer um comparativo desses temas com os grandes temas que circularam lá no Congresso Nacional, nós tivemos muito mais questões decididas no STF do que no próprio Congresso. Então nós estamos tendo assim uma completa usurpação pelo Supremo Tribunal Federal das competências do Legislativo. Barão de Montesquieu, se vê essa tripartição de poder que nós temos aqui no Brasil, ele vai se revirar no túmulo até parar, porque isso não existe, isso é um completo absurdo, isso é uma ruptura democrática. Os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Então não pode o Poder Judiciário a todo momento estar usurpando essa competência, estar atuando de forma a legislar. Porque, novamente, eu sempre digo isso aqui, nós não votamos em ministro do Supremo, nós votamos em deputados, nós votamos em senadores. É lá no Congresso que se formam as comissões temáticas, é lá no Congresso que se fazem as audiências públicas, é lá no Congresso que se debatem esses temas e é no Congresso que se expressa a vontade popular, porque é lá que estão os nossos representantes eleitos. Então, o que mais me choca na questão do aborto não é questão de ser favorável ou contra, mas é a ruptura democrática que nós vivemos a partir dessa usurpação de poder da Suprema Corte do Poder Legislativo. Eu sou contra e gostaria que os meus representantes no Congresso, em quem eu confiei meu voto e cuja plataforma eu vi, fossem contra também. Claro. Agora, só para ajustar, o colega diz o seguinte, é uma contradição você ser a favor do aborto
e contra a pena de morte. Então você tem que matar todo mundo, então. Então, eu queria ouvir de você, Davi, como é que você vê uma situação como essa? Um Congresso Nacional amarrado, que quer administrar. Está pedindo um ministério atrás do outro. Está tirando os ministros que o governo federal nomeou de acordo para cumprir suas promessas de campanha, para desenvolver a sua linha programática. E está abocanhando tudo que pode. O ano que vem vão ser 37 milhões de reais. 37 bilhões, desculpe. Falei errado. De emenda. 37 bilhões de reais de emendas parlamentares. O aumento do número de ministérios até agora já consumiu 2 bilhões de reais. Já estão com 38, né? Diz que vai chegar a 40. Diz que vai chegar a 40. Nós estamos com déficit de 80 bilhões de reais. E esse Congresso caro desse jeito. O Congresso, então, serve para alguma coisa? Se a Constituição diz que não há crime sem lei que o defina, e o Congresso não consegue criminalizar condutas ou descriminalizar, não é mais fácil, então, manter só o Poder Judiciário? O Poder Judiciário legisla e, quando ele quiser, ele descriminaliza condutas. Tá certo? 11 pessoas que não têm mandato popular e não foram eleitas decidir em prol de 203 milhões de habitantes? E hoje na prática, né, Capês? É isso que está acontecendo. Exatamente isso que está acontecendo. E olha, vou te falar uma coisa, eu estou dizendo isso para você às 14 horas e 32 minutos. 14h32. Eu estou aqui com um colega, com o Diego, exatamente é isso que está acontecendo no Brasil hoje, né? O Supremo se assenhorou de praticamente tudo. E aí nós temos 2 problemas graves, né? Em primeiro lugar, a avenida para se chegar no Supremo é muito larga. Né? O acesso ao Supremo Tribunal Federal é fácil. Os partidos políticos, confederações, ações diretas de constitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade, todo mundo pode demandar o ingresso ao Supremo em relação a qualquer coisa. O Supremo decide hoje absolutamente tudo sobre tudo. Nós estamos vendo esse caso de inquérito, né? Quer dizer, pessoas que não têm foro privilegiado sendo processadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Isso é impensável. Então agora o Supremo vai decidir uma matéria que seria de absoluta competência do Legislativo. Criminalizar ou não criminalizar um ato, um fato. Né? Eu sou inteiramente também, como colega, inteiramente contra o aborto. Mas é uma opção legislativa. O Supremo vai então, e com certeza vai decidir, porque já fez isso na questão das drogas, né? Legislou claramente, criou lá um parâmetro, né? Não, até aqui o sujeito pode levar, né, tantas gramas de maconha, pode, acima disso não pode. Então, assim, é um ativismo judicial que tem que ter um freio. O país não pode continuar em uma sociedade, não vai sobreviver com o judiciário legislando, né? Passando por cima do parlamento, decidindo o que é do parlamento. Isso é impensável. E isso tem que ter um fim. E eu, assim, sabe, Capês? Pensando e vendo um pouco no retrovisor, para mim esse ativismo judicial do Supremo, esse protagonismo do Supremo, começou em um dado momento, pelo menos com mais clareza e transparência. Foi no momento do julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma, em que o ministro Ricardo Lewandowski reescreveu a Constituição, fatiou a condenação né? Quer dizer, retirou o mandato, né? Ela deixa de ser presidente, mas continua com os direitos políticos. Olha, contrariamente ao texto claro da Constituição. Eu queria fazer ali agora começou esse fenômeno que não vai ter fim mais. Ô Diego, me diga uma coisa, eu tô com a cabeça cansada, não tô lembrando. A Constituição Federal tutela o direito à vida? Sem dúvida. Tutela? Tutela, com certeza. É o artigo 5º que elenca os direitos individuais, né? Certamente. E a obrigação do Estado proteger a vida. Eu queria saber, então, meu querido Felipe Monteiro, por que a lei que incrimina quem atenta contra a vida intrauterina é inconstitucional? O que tem de inconstitucional? Aborto ser crime ou não ser crime é opção política de quem tem mandato popular, do representante do povo, ou é uma questão técnica que viola a Constituição? A nossa Constituição Federal proíbe o legislador de tutelar e proteger a vida intrauterina? Felipe Monteiro, o polêmico.
Tantas coisas vocês falaram, né? E ninguém vai no centro da questão que eu acho mais importante, né? Primeiro é o seguinte, o tema do aborto é um tema que todo mundo publicamente é contra. Eu não conheço ninguém que publicamente fala que é a favor do aborto. Pelo contrário, todo mundo é contra o aborto. Mas, nas quatro paredes ali, em determinados momentos, se tiverem que fazer aborto, aí a questão da publicidade da expressão contra o aborto já atenua, né? Eu, por exemplo, eu lembro que eu estudei em colégio no Rio de Janeiro, né? De padre, né? Colégio católico, Santo Inácio do Rio de Janeiro, né? Um colégio elitizado, não que seja da elite, né? Meu pai, ele demorou muito para me sustentar e pagar meus estudos, né? E eu lembro de vários momentos, amigos meus de infância, né, se socorrendo de uma clínica ali em Botafogo para cumprir, para tirar e abortar. Mesmo publicamente essas pessoas hoje em dia se declarando contrária ao aborto. Então é um tema que é polêmico e ninguém coloca o tema no seu devido lugar. Claro que eu sou contra o aborto. Antes que alguém faça um vídeo meu aí falando que eu sou forte, né? Eu sou contra o aborto, né? Agora, o fato é um só. Você falou o seguinte, ninguém gosta de contar o que acontece dentro de quatro paredes. Em quatro paredes o pessoal muda de opinião na hora, se tiver que mudar de opinião. Se não tiver janela, o mais conservador, quando pula o muro traindo a esposa com a amante engravida, ele vai lá na CVC, compra ali o pacote, vai para a Colômbia, aborta na hora, ou então vai para a Argentina, que é mais perto, e aborta. O fato é que se for tratar o aborto como uma questão de saúde pública, né, o que é importante você ver que as pessoas pobres, as meninas pobres que abortam por meio de remédios caseiros, por meio de métodos caseiros, é a maior causa de morte de criança e de adolescente no Brasil. São as crianças e adolescentes que tentam abortar em casa sem assessoria médica. E a partir do momento que você descriminaliza o aborto e você ou legaliza o aborto, o que você faz? Bom, você faz porque... Não, deixa eu acabar, Capês, pô. Você sempre não é que está entrando agora o julgamento final. Você sempre... O que você faz quando você legaliza? Você faz com que essas pessoas que são desassistidas, não tem ninguém amparando ela, vão até o poder público pedindo para abortar. Ali vai ter um médico tentando convencer ela a não cometer o aborto, vai ter assistência social falando para ela que cometer o aborto não é legal, pode ter outra alternativa, né? Ou seja, tem várias variáveis, tem infinitas variáveis que você pode fazer para diminuir o nível de pessoas que cometem o aborto e, mais do que isso, que morrem porque fazem aborto. Porque se ela tiver que abortar, gente, ela vai abortar. Eu não conheço ninguém que foi preso por crime de aborto no Brasil. Vocês conhecem alguém que foi preso por crime de aborto no Brasil? Eu não conheço, você não sabe que cometeu aborto. Então é muita hipocrisia quando você fala que bate no peito que é contra o aborto, né? É impressionante. Bom, e outro ponto importante... Tem que chamar um vídeo sexual, ele está entusiasmado, eu não posso... E outro ponto importante que vocês têm que levar em consideração, né? A Constituição Federal permite que o partido político exerça o controle concentrado de constitucionalidade. Então o PSOL é parte legítima para entrar com a DPF. E a DPF é um instrumento constitucional que você tem para evitar e reparar lesão a preceitos fundamentais. E é bom lembrar, Capês, que a gente viu o judiciário no Sul, por exemplo, declarando que não podia uma criança que foi vítima de estupro com 11 anos abortar. E está na lei, por exemplo, dizendo que pode abortar em casos de aborto. Então, o próprio judiciário, nos casos de previsão legal que pode abortar, também comete exageros. Então, não vejo nenhum tipo de problema o STF, nesse caso, tentar regular a questão. Debate, Felipe, só um minuto, Capês, se você me permitir. Esse debate não pode ser do Supremo. Esse debate é do parlamento. Então faz. Não, esse debate é do parlamento. Então faz o quê? O Supremo não tem o direito de se imiscuir nesse assunto. Coloca o... Essa questão é legislativa. Tá bom, cadê o legislativo? Mas então, que o legislativo haja. Desde 88 que não se discute essa questão. Mas então, nunca discutiu essa questão. Há uma lacuna. Então que a sociedade civil provoque isso. Davi do céu. Não é o Supremo. Até no caso... Escuta uma coisa, Davi. Não é judiciário, filho. Até no caso de estupro, o judiciário não é tão... Estou dizendo que não há erro, filho. Davi, só um minuto, olha. Não. Vocês querem like. Felipe Monteiro... Vocês querem like. Felipe Monteiro... emocionou muito cedo, Pepe. Felipe Monteiro se emocionou. Fez um discurso bonito, sim, tocante, mas não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei para ele o seguinte... O artigo 5º da Constituição Federal diz... Tem dignidade da mulher também. Todos são... Planejamento do feminino também. Isso é insegurança. Tem tantas coisas, Capês, também que tem no artigo 5º da Constituição Federal.
Isso é tantas insegurança. coisas. Olha, Você não leu a DPF do PSOL. Ele não deixou eu falar. Não, é que você o artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Depois vem os outros, a liberdade, igualdade, segurança, e segue, ali são 78 incisos. Então é o seguinte: a primeira obrigação que tem o Estado, de acordo com a Constituição Federal, é garantir o direito à vida. Não garante, tá. Aí eu perguntei... Tá morrendo mulheres, Capês. A obrigação... Que aborto de forma ilegal. A Constituição Federal... Tá segurando? A Constituição Federal diz... Você não consegue... A primeira obrigação... Tem um erro crasso na tua interpretação. Você tá nervoso. Faz uma análise sistemática da Constituição Federal. Eu sei, calma. Eu não levo até uma... o seguinte... Eu poderia defender, por exemplo, que esse artigo da Constituição, do Código Penal, que dá as 3 hipóteses que pode cometer aborto, acaba definindo e enunciando o contrário à vida, porque tem pessoas que morrem por conta disso. Muito bem. O Felipe, eu entendo a posição dele. Eu estou dizendo o seguinte: o artigo 5º da Constituição diz que a Constituição tem a obrigação de proteger a vida. Muito bem. Então eu queria saber se é inconstitucional, a ponto do Supremo Tribunal Federal chegar e falar: uma lei que protege a vida em defesa de um feto é uma lei que, ao criminalizar o ataque covarde a esse feto, é uma lei que viola a Constituição? Aí você vai dizer: não, mas está protegendo a dignidade da mulher. Então há 2 bens jurídicos em confronto. Exato. A vida do bebê e a dignidade da gestante. Qual é o maior? Qual é o maior? Dignidade. Aí, tem dúvida. Ele acha que a dignidade... Pelo amor de Deus. Liberdade move todos. Nós temos que respeitar o... Não, Davi, a Deise não falou ainda. Liberdade move todos os bens. A Deise ainda não falou. Agora, entre a vida do bebê e a dignidade da mulher, ele acha que prevalece a dignidade da mulher. Você acha que prevalece a vida do bebê. Você acha que prevalece a vida da criança. Evidente. Então, e eu estou dizendo o seguinte: quem tem que decidir isso é o parlamento. É o parlamento, é o povo fazendo audiências públicas e colocar essa discussão. Não é o Supremo chamar para si. Mas a opção também é opção legislativa. Não é opção é opção legislativa. Vocês estão muito... Então, os homens aqui estão muito... Os homens estão muito nervosos. Se não existisse no ordenamento brasileiro, os homens estão muito nervosos. E agir por omissão, eu concordaria que omissão seria uma decisão do parlamento. Você é um homem elegante, bonito... Bonito, inteligente. E hoje está em forma. Agora. Mas sua barriguinha jamais carregou um bebê. Então eu quero perguntar para Deise Ciocari, por favor. Agora, só pimentar um pouquinho, Capês, que eu acho que é importante, né? O Olavo de Carvalho, que é o guru da direita, falava que o maior bem possível é a liberdade. Guru de par da direita. Aí eu falo pra você, e a liberdade da mulher? Aí colocar pimentando aí o bagulho. Deise, o Felipe Monteiro pediu socorro pro além, pro Olavo de Carvalho. Vai fazer uma sessão espírita para descer o Olavo de Carvalho para ajudá-lo aqui. Nós não precisamos disso. Nós estamos aqui debatendo um tema. Eu quero ouvir a Deise Ciocari. Você que falou que não interessa o que acontece dentro de 4 paredes, não tem que falar em apimentar nada. Não tem que falar em apimentar nada aqui. Você apimenta lá no teu quarto. Eu falei que publicamente todo mundo é contra o aborto. Então tá bom. Então vamos lá. Deise Ciocari, sociológica, qual é a consequência quando você tem um parlamento? Você tem 3 poderes. Um administra, portanto, ele administra as coisas do presente. O outro legisla, regulando as coisas para o futuro. E o outro julga as coisas do passado. O que acontece quando um poder que não é o legislativo, cujos membros têm capacidade técnica, mas não têm mandato popular, não foram eleitos, não representam o povo, representam ali uma posição jurídica de proteção da Constituição, mas não são representantes do povo, nem foram eleitos para isso. Muito bem. O que acontece quando um poder começa a usurpar do outro função? Mesmo sobre esse tipo de sofisma que vimos aqui do Felipe Monteiro. Qual a sua opinião? Eu raso de do Estado, mano. Se o Felipe Monteiro deixar, eu queria ouvir. Se o Felipe Monteiro deixar, eu queria ouvir a sua posição. Bom, obviamente a gente tem um enfraquecimento da democracia, né? Quando um poder se sobrepõe ao outro. E eu estava ouvindo vocês falarem aqui, eu fiquei pensando, se esse tema fosse para o Congresso, né? Aí eu pensei, putz, mas o Congresso que está lá também... Mas tem uma cientista política, eu não lembro agora o nome dela, mas ela sempre fala que o Congresso é o reflexo da nossa casa, né? Então, se é para alguém falar sobre esse tema, que seja o Congresso Nacional.
Eu quero pegar algumas partes do que o Felipe falou aqui. Eu concordo com quase tudo que tu falou, Felipe. Eu acho que tem uma questão de moralismo em torno disso. Tem a questão de, quando tu pula a cerca, tu não pensa em conservadorismo, em moralismo, em defesa da vida. Mas aí a gente tem alguns dados aqui que eu quero trazer para a conversa, que eu acho que são extremamente importantes. No Brasil, 800 mil mulheres fazem aborto por ano. Dessas, 200 mil procuram o SUS. Mas aí tem um dado que é mais impactante. A grande maioria dessas mulheres, elas têm abaixo de 19 anos. O Felipe tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que a questão do aborto ela tem que ser tratada como um tema de saúde pública, e eu acrescento de educação. Os estudos identificam também que 1 a cada 7 mulheres até os 40 anos já fez aborto. Eu não sou mãe, nunca passei por essas questões nem de perto, sempre foi um assunto muito bem resolvido para mim. Mas por que eu falo de educação? Porque não tem como tu tratar essa questão do aborto se a grande maioria das mulheres elas têm abaixo de 19 anos, Felipe. Aí eu acho que é onde entra o erro na tua argumentação. As mulheres estão usando o aborto como método contraceptivo. Sim. Eu concordo com tudo que tu falou. Eu acho que não existe uma assistência adequada para essas mulheres. No caso da menina, da juíza lá do Rio Grande do Sul, que não queria que a menina de 11 anos fizesse o aborto, isso está completamente errado. Mas eu acho que a legislação também, ela defende esses pontos no caso de estupro, como o Capê já mencionou aqui, acho que o erro foi da juíza e isso ficou muito claro. Mas o ponto do aborto no Brasil, e essa é uma questão muito polêmica para mim, eu sempre me proponho a reflexão. Eu, obviamente, sou contra pela educação que eu tive em casa, né? Meu pai vai me matar de eu falar isso, mas meu pai e minha mãe sempre falavam assim, olha, eu sempre tive uma educação muito forte, meus pais sempre conversaram sobre isso comigo, e minha mãe sempre falava assim, se tu engravidar antes de te formar, tu vai morar na garagem. Então, isso sempre foi muito conversado. Agora, se os dados estão dizendo que as meninas antes dos 19 anos, elas estão usando isso para evitar uma gravidez, é porque está sendo usado como método contraceptivo. Educação. E aí está tudo errado. Educação. É educação. É saúde pública? Claro que é. Mas é educação. Às vezes parece uma coisa tão boba, mas é educação, para que isso não aconteça. Como assim 1 em cada 7 mulheres até os 40 anos já fizeram um aborto? Então tem uma questão muito mais ampla aí que precisa ser discutida.